baixo, estamos debaixo do sol, não é? E aqui estão todos os nossos vinhos que estão a fazer o envelhecimento em garrafa. Portanto, os vintage, os LBVs. Euro. João, este aqui é o vinho de 1870. É a raridade que cá temos. Isto já é do fim do século XIX. É um very old Tony. Quanto é que vale um vinho destes? Nós não o engarrafamos de forma isolada, ele representa uma pequena percentagem de alguns vinhos especiais, mas o nosso vinho mais caro neste momento até é uma edição que fizemos para comemorar os 130 anos da empresa, que é uma garrafa a mais de 1000 euros. Já só temos 400 litros, por isso é que não o temos em casco, que é para ver se não evapora muito. Assim conservamos a pouca quantidade que cá temos, não é? Pronto, é deixá-lo estar aí quietinho, que está bem. Um comboio interregional com destino a Porto São Bento vai dar entrada na linha número 2. No meu tempo de menino e moço, esta rua estava cheia de pessoal. Muita canalha, não faltava canalha. Nós deixámos um carro estacionado naquela coisa antiga que até diz Senhoras e senhores, bem-vindos à Sala do Dia da Casa da Música. Agora temos aonde? Não ia Cristina de Verdade. Ai, não, tem de haver. Oh, não, depois vamos a. Histórias do Porto. A Católica Porto Business School é parte da história do Porto e uma escola onde se criam histórias. A da Inês, nova aluna de gestão. A do Paulo, que lançou o seu negócio. A da Sofia, que viu a sua investigação premiada. Ao longo de quase 40 anos, a Católica Porto Business School criou histórias com visão global e humanista, atitude positiva, espírito empreendedor, conhecimento de excelência e ligação às organizações. Começámos no campus da Católica, no Porto, bem perto da Foz do Douro. E já chegámos a todo o mundo, levando sempre o Porto connosco. Hoje estamos entre as melhores escolas de negócios internacionais e somos a única no norte de Portugal com o estatuto Triple Crown. Vamos escrever a próxima página? Católica Porto Business School. Empower your future. É generoso, tem nome de cidade e é um dos mais prestigiados embaixadores de Portugal no mundo. A história do Porto, da cidade do Porto, tem a cor e o aroma do vinho produzido nos socalcos do Douro, esse poema geológico de beleza absoluta, como Miguel Torga lhe chamou. Nas duas margens do rio, prestes a desaguar no imenso mar português, nasceu um dos mais importantes entrepostos comerciais de vinho do mundo. A sul, em Gaia, as caves ostentam nomes que há muito reconhecemos dos rótulos das garrafas alinhadas nas garrafeiras. Do lado norte, o edifício da feitoria remete-nos para a importância dos ingleses no desenvolvimento do setor vitivinícola doriense. Há quem diga que foram eles os inventores do vinho do Porto quando adicionaram brandy aos vinhos correntes para que sobrevivessem sem azedar à longa travessia marítima até às Ilhas Britânicas. A tese dá-nos o mote para o início da conversa de hoje com o historiador Gaspar Martins Pereira e com Isabel Marrana, diretora executiva da Associação das Empresas do Vinho do Porto. Gaspar Martins Pereira, a história consegue fixar no tempo e no modo as origens do vinho do Porto? Não. De todo? De todo, porque, e não é só o vinho do Porto, todos os grandes vinhos do mundo são o resultado de uma evolução secular muito longa, que tem contributos de muita gente, muitos povos, até podemos dizer que o vinho do Porto, não como hoje o conhecemos, mas de outra forma, ou seja, os vinhos aromáticos de Lamego, de que já falava o Rui Fernandes no século XVI, ou João de Barros para a margem norte, Vila Real, Pinhão,
que eram vinhos aromáticos com capacidade de envelhecimento, mas que não tinham a adição de aguardente durante a fermentação, para travar precisamente a fermentação e conservar a doçura natural das uvas. Mas tirando isso, e nós sabemos que há vinhos doces naturais, França tem vários, e havia vinhos doces naturais no Douro, no século XIV, por exemplo, no século XV, há várias referências. E, portanto, podemos considerar esses antepassados do vinho do Porto, até porque o vinho do Porto é uma designação inglesa, o Port Wine, que não é necessariamente Porto. Sim, até porque os ingleses diriam o Porto, não é? Se não diriam o Porto Wine, é mais a designação que existia em Portugal no século XVI, XVII e continua até finais do século XVIII, vinho de embarque ou vinho de carregação, e portanto traduzido como vinho de uma cidade portuária. De Porto. De Porto. De Porto, mais não, do que do Porto. Mas está bem, porque é a cidade, é o Porto, e portanto esta confusão, de certa maneira, de palavras fica bem ao vinho, e o vinho acabou por se tornar o vinho da cidade, e de facto é a cidade, o grande entreposto que leva este vinho, na altura, até finais do século XVIII, chamava-se vinho de feitoria, ou vinho fino. Não interessa, a designação não interessa, é este vinho, e este vinho é o resultado de uma evolução muito longa. E porquê de feitoria, já agora? A feitoria não tem necessariamente também a ver com a feitoria inglesa. É um vinho, o Rui Fernandes no século XVI chamava aos vinhos aromáticos os vinhos de pé. De pé quer dizer de pisa prolongada. Okay. Há um documento do século XIV que fala num vinho de três vezes o pé posto, ou seja, de pisa durante 3 dias. 3 vezes quer dizer que havia 3 vezes de pisa, e no século XVIII, no final do século XVIII, quando começam a aparecer os fisiocratas, memorialistas, há um texto que fala em pisa de 72 horas, precisamente. Ora bem, é a pisa prolongada, é uma das características do método antigo, do processo antigo de vinificação, que o Forrester depois vai desenvolver no século XIX. Já vamos falar dele. Ok. Mas esta alquimia, vamos lhe chamar assim, de travar a fermentação do vinho. Com aguardente. Com aguardente, neste caso com um brandy, era o que se dizia relativamente aos ingleses. De alguma forma assinala o início daquilo a que hoje chamamos o vinho do Porto? Pode ser, mas eu preferia talvez designar o início da grande expansão do vinho do Porto no final do século XVII, com as guerras entre a França e a Inglaterra, que levaram à procura de vinhos fortes do sul da Europa. Não é só os vinhos do Porto, ou os vinhos de Porto, não interessa agora isso, mas são os vinhos de Málaga, são os vinhos de Xerez, é todo um conjunto de vinhos que vêm substituir os vinhos franceses. De mesa? Chamados vinhos de mesa ou não? Ou seja, o vinho do Porto alguma vez, inicialmente foi um vinho de mesa, aquilo que chamamos hoje um vinho de mesa, ou sempre foi um vinho generoso? Sim. O vinho do Porto, tanto poderia ser um bom vinho DOC de Ouro, diríamos hoje, como um vinho doce. Dependia dos anos, dependia mas o processo de vinificação, com a pisa prolongada, com a vindima tardia, portanto, dava necessariamente vinhos extremamente fortes. Ao longo, não é preciso virmos para o século XVIII, a partir de um certo momento começam a fixar-se, começam a afinar-se os processos produtivos, e a partir do século XIX até se introduzem os processos de medição com a aparelhagem de laboratórios já que se usam, e fixa-se a forma de fazer o vinho tal como é hoje. Ok. E é então neste porto de atracação de navios nas duas margens do Douro
que floresce este complexo negócio que atraiu um vasto número de mercadores estrangeiros, ingleses, desde logo, mas também holandeses, alemães. O que é que esta gente, Isabel, viu nos nossos vinhos e nestas paisagens agrestes do Douro? Eu acho que viu aquilo que elas são. Elas têm uma paisagem maravilhosa. Quem conhece o Douro fica... Ainda hoje, nós costumamos dizer com um grande cartão de visita, não há melhor do que levar as pessoas ao Douro. O Douro é, de facto, uma imagem espantosa, porque é uma imagem forte de trabalho do homem sobre a natureza e é, de facto, muito bonito. Mas no século XVIII não era assim, a coisa ainda estava a ser fabricada, não é? E chegar lá não era como hoje, não é? Ainda há 40 anos, chegar lá não era como hoje, por isso... Por isso é que eu pergunto, o que é que esta gente viu, veio de lá de tão longe para aqui? Efetivamente, eu acho que havia um mercado muito vivo, muito enérgico à volta do vinho. O vinho tinha uma importância, não só o vinho do Porto e o vinho nacional, mas o vinho do mundo tinha uma importância que infelizmente hoje não tem, porque era transacionado, era de facto uma mercadoria nobre e uma mercadoria com forte pendor comercial. Efetivamente aqui no Porto atraiu, como continua a atrair. Nós continuamos a ter empresas de forte cariz, inglês, francês, holandês, como disse, muito bem, e até espanhol. E de maneira que há de facto aqui um intercâmbio. É um vinho com uma capacidade internacional desde a sua nascença, que isso também é muito interessante. É um vinho que... não sei se é descoberto pelos ingleses, aliás, como acabamos de perceber, mas que toda a sua nascença tem uma internacionalização. É muito curioso porque tem uma Portugalidade enorme, mas uma internacionalização maior ainda. E isso continua nos nossos dias. Quem, quando quer demonstrar o que é um produto português, não se lembra do vinho do Porto. Acho que todos nós nos lembramos. No entanto, ele é o produto, nós estamos presentes em 167 mercados, é o produto que efetivamente compete e é reconhecido como um produto português em todo o mundo. Historicamente, o que é que o setor ganha com esta presença estrangeira? Ganha imenso. O setor do vinho de Porto sempre foi um setor muito aberto. É um setor de exportação. Hoje o mercado nacional tem uma importância muito grande face ao passado, mas a importância que o mercado nacional tem nas vendas e no valor dessas vendas é muito devido ao turismo. Ou seja, por isso mesmo as vendas que hoje são tão significantes no nosso país são muito significantes pela internacionalização que o próprio produto tem. É de facto um embaixador, é um cartão de visita muito forte. Numa primeira fase, os estrangeiros aparecem sobretudo ligados já à comercialização e menos já à produção, ao chamado Douro Profundo ou à lavoura. Esta presença dos homens de negócios parece-me, Gaspar Martins Pereira, que vem aqui um bocadinho cavar o fosso entre precisamente o comércio e a produção de vinho. Sim, é verdade. Houve sempre um distanciamento entre o setor produtivo e o setor comercial. Sobretudo a partir do século XVIII. E a legislação pombalina vai acentuar essa separação. Ela surge quase contra os ingleses, ou contra o comércio, mas também não vai ser grande coisa para a produção. O certo é que, paulatinamente, os comerciantes vão ocupando lugares no Douro, vão comprando quintas, as primeiras quintas, a quinta de Roriz é comprada por um irlandês, o Archibald, depois passa para os Kopke, hamburgueses, e depois passa para os Vanzeler, holandeses, e hoje está no Symington, na Praça de Symington. Portanto, digamos fez o pleno e continua em mãos estrangeiras. É talvez a primeira quinta do Douro e bastante afastada, digamos, do Porto. Já fica quase encostado já a caminho do Douro Superior.
Mas há outras, e o Forrester compra quintas no Douro, ou Casa, que armazém, tem, e vários que vão comprando a partir, sobretudo, do final do século XVIII. E depois, ainda mais no século XIX, com a filoxera, que vai ser um momento importante de transferência de propriedade, porque os lavradores Ferreira vem a ter um papel ficam a ruína. Ela já tem a família dela e, sobretudo, o primeiro marido dela, e o sogro e tio, porque eles são primos, o António Bernardo Ferreira, tanto o pai como o António Bernardo Ferreira, filho, que casa com ela, e que morre muito cedo, aos 33 anos, mas que deixa uma fortuna colossal e muitas quintas. Mas o período da filoxera, voltando atrás, vai destruir os vinhedos e, portanto, vai colocar problemas de solvência mesmo dos grandes viticultores, e vai levá-los a vender as suas terras, e, portanto, aí sim, várias quintas famosas mudam de mãos, algumas para portugueses, como a Dona Antónia, sim, outras para alguns estrangeiros, sei lá, gente como a Orre, a Cobans, várias casas importantes de vinho do Porto vão comprar aí, ou em nome individual, de pessoas que estão ligadas ao comércio e compram a quinta e depois vendem a quinta às empresas, que é o caso das quintas da Silva e Cousins, da Quinta de Bonfim, da Quinta da Senhora da Ribeira, da Quinta do Zimbro, é tudo comprado por Jorge Orre, que depois vende, pouco antes de morrer, vende à empresa a Silva e Cousins, hoje Sinigno. Faço-lhe a mesma pergunta que tinha feito inicialmente a Isabel, o que é que esta gente estrangeira viu aqui e o que é que trouxe ao negócio e ao vinho? Os negociantes estrangeiros na época moderna, digamos assim, que é onde nos situamos, século XVII, século XVIII, estão um bocadinho espalhados pelo mundo. Digamos que estão na América, nas colónias da América, estão na altura inglesas ainda, estão um bocadinho, porque é a abertura do mundo. Desde o século XVI, que com os portugueses aí, mas depois com os impérios marítimos, os franceses, os holandeses, os ingleses, e há um setor comercial muito ativo que circula no mundo. Há um livro famoso dos Citizens of the World sobre os negociantes ingleses, do David Hancock, um grande historiador americano, que refere isso mesmo. A presença depois nos grandes portos do comércio, seja o Porto, seja o Funchal, no caso dos portos portugueses, seja Lisboa, sejam outros portos em vários sítios. Mas eu gostava de fazer fazer uma nota em relação à questão do negócio do vinho. O negócio do vinho não era, por si só, um negócio isolado. Ele estava ligado ao negócio dos têxteis, ao negócio do bacalhau. Há firmas que começam por ser firmas importadoras de bacalhau. Okay. Iam buscar bacalhau a Unterrup, por exemplo, vai buscar bacalhau à terra, mas muitas outras, há outras, não é a única. Que vão, ou seja, a gênese destas firmas é de comércio geral. É de comércio geral, como vão buscar o mas aqui ferro. Começam pelo comércio do bacalhau, é isso? Algumas começam pelo comércio do bacalhau, outras pelo comércio de madeiras e ferro do norte da Europa. Outras começam por exportar sal. O sal era um produto importante da exportação portuguesa, mas o vinho, a partir de certa altura, torna-se um negócio central. Basta dizer que o caso do vinho do Porto é singular, mesmo ao nível nacional, porque no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, é o maior produto português de exportação. Tirando os produtos coloniais, claro, os produtos do Brasil, etc., se excluirmos isso, é o maior produto de exportação do reino. E, portanto, é uma riqueza muito importante mesmo para o Estado. Daí a grande fiscalidade que depois vai incidir sobre os vinhos e com resultados, no caso do Porto, com resultados
excepcionais, porque o vinho vai pagar tudo. Vai pagar tudo. Sim, como também veremos mais adiante relativamente ao desenvolvimento do próprio entreposto e do Porto. E até me dá um bocadinho a deixa para perguntar à Isabel, porque é que Gaia chama a si praticamente todas as cavas de vinho do Porto e, portanto, acaba por ganhar toda esta importância? Gaia chama mesmo todas as caves de vinho do Porto, porque há um interposto de fiscalização, um interposto, ou seja, uma linha territorial demarcada, onde as empresas de vinho do Porto têm que se situar, e que é fixada por lei, essa porção de território. Então, e o Rio dividia essa porção de território é em Gaia, por razões diversas, históricas diversas, entre elas também razões climáticas, porque de facto o envelhecimento, a elaboração, por isso o que é que se passa em Gaia e que não há muitos anos se passa também no Douro, é a constituição dos blends, é a elaboração dos vinhos e é o seu envelhecimento. Traduz aí, por favor, blends aí para as pessoas blends é por isso a lotação de vários vinhos, a mistura dos lotes. E sobretudo o envelhecimento. E o envelhecimento é feito em armazéns que têm que estar limitados por uma questão de fiscalização, de certificação do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, e que por isso isto remonta a épocas onde a tecnologia não era tão de ponta como é hoje, e por isso tinha que haver uma marca de território para as empresas se situarem. Essa marca de território foi estabelecida na cidade de Vila Nova de Gaia, por condições de envelhecimento, de frescura, do clima. Tem a ver com a exposição solar, desde logo, não é? Com a exposição solar. E que também, o Porto não tem. Que o Porto não tem, e também, enfim, o Gaspar completará isso muito melhor do que eu, mas por questão também da tributação. Por isso, a tributação do lado do Porto seria mais onerosa do que a tributação em Gaia. Mas há uma questão de envelhecimento dos vinhos que é muito importante. E hoje os vinhos envelhecem quer em Gaia, quer na região de Marcada do Douro. É possível, por isso, ter este interposto de Vila Nova de Gaia é equiparado legalmente à região de produção da região de Marcada do Douro, e por isso, historicamente, hoje aquela divisão que no passado existia entre Gaia e o Douro é muito mais esbatida, até porque hoje há empresas sediadas na região do Douro que fazem toda a elaboração e envelhecimento na região do Douro, e por isso há aqui apenas uma divisão territorial entre quem está em Vila Nova de Gaia e quem está na região. Gaspar, e os donos das caves viviam possivelmente no Porto, nas zonas novas do Porto, porque era gente endinheirada, e do outro lado, e lá tinham que atravessar a ponte ou ir de barco na altura para ver o que é que se passava nas empresas. Os escritórios seriam no Porto. Os centros de decisão estavam no Porto. No Porto. Estava a sede da companhia. É isso mesmo. Estava a feitoria inglesa, que era um grande centro de decisão, porque reunia o consenso dos mercadores britânicos. Estavam as sedes de praticamente todas as empresas e os armazéns estavam em Gaia. Mas, vindo um bocadinho mais para trás, que é sempre a minha tendência, obviamente, já havia armazéns na Idade Média, em Gaia. Poucos. Até porque havia a tendência para fugirem os barcos que desciam, que vinham do Douro, de fugir ao controlo do Bispo do Porto. O Bispo era o senhor da cidade e, portanto, cobrava portagens. Claro. E o outro lado era do rei. Vila Nova era do rei. E, portanto, tinham a tendência para ir para lá para fugir aos impostos cobrados pelo Bispo. Mas, ao longo dos séculos, foi-se instalando, portanto, foram-se instalando alguns armazéns em Gaia, mas havia armazéns importantes do lado do Porto. Em Miragaia, em Monchique, Massarelos, etc., toda aquela corda. Agora, o Porto tinha menos espaço, digamos assim. Sim, por outro também. lado, começou-se no tempo da companhia, que faz a distinção muito clara entre vinhos de feitoria, digamos, do Porto,
e vinhos de ramo, hoje diríamos de mesa, e a companhia fica com o monopólio e fixa os armazéns de vinhos de ramo no Porto. Ela tinha um monopólio de distribuição nas tabernas do Porto, o vinho de ramo, que era qualquer coisa como 10, 20 mil pipas por ano. Portanto, era importante. E fixou os armazéns de vinho do Porto em Gaia. Portanto, isso começa a fazer aí alguma distinção. E, a pouco e pouco, os armazéns de vinho do Porto foram-se localizando maioritariamente em Gaia. No final do século XVIII já estavam praticamente todas as grandes casas tinham armazéns em Gaia, e esses armazéns acabaram por provar que a condição climática é fundamental. Portanto, os vinhos envelheciam melhor. Porquê? Porque a margem de Gaia é voltada a norte, portanto com mais fria, mais úmida e, portanto, com maior capacidade de manter temperaturas baixas e temperaturas e umidades elevadas, que preservam mais o vinho. Permitem um envelhecimento mais regular e menos tumultuoso, digamos assim. E, portanto, isso juntou, e depois com as condições mais tecnológicas mais avançadas, digamos que reforçaram essa posição em Gaia. Como a Isabel disse, hoje há muitas empresas, sobretudo depois do incêndio do Noval, há empresas que, e depois, obviamente, da adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, que acabou com o monopólio exclusivo do entreposto, porque o entreposto chegou a ser exclusivo, era obrigatório ter lá, para a exportação, era necessário entre 1926 e 1986, são duas datas marcantes. Só desde 86, é que de facto isto é muito curioso, mas só desde 1986 é que de facto este envelhecimento dos vinhos e a comercialização deles é feita a partir do Douro. Porque pode ser feita, claro. É feita, ela até 86 era exclusivamente feita através de Vila Nova de Gaia, do entreposto comercial de Vila Nova de Gaia, e a partir de 86 há de facto uma uniformização das regras e pode ser feita por Vila Nova de Gaia ou pela região de Mercado do Douro. Muito bem. Falaram aqui em datas, vamos a uma data, outra vez vamos recuar, seguindo um bocado o processo de trabalho do Gaspar, que é andar sempre para trás, e vamos agora a 1703, para falar do Tratado de Methuen, celebrado entre Portugal e Inglaterra, que é um marco também importante na medida em que vem dar um fortíssimo impulso ao vinho do Porto, certo? Não sei. Não sei, porque o vinho do Porto, desde finais do século, já do século XVII, vinha aumentar muito. Portanto, eu atribuiria mais importância às guerras e às guerras económicas entre a França e a Inglaterra, e o vinho do Porto, o Tratado de Methuen, de certa maneira, veio cristalizar isso, aproveitando digamos, o fluxo de exportações para a Inglaterra para haver uma moeda de troca que eram os têxteis. Sim, mas dá uma grande vantagem, mas há uma grande vantagem comparativa a Portugal, na medida em que os vinhos que vão de Portugal para a Inglaterra são muito menos taxados que os vinhos franceses. Já eram. Na guerra comercial que houve, nas guerras de finais do século XVII, os vinhos portugueses passaram a pagar menos, e não só os vinhos portugueses, pagar muito menos do que os vinhos franceses. Isso foi um dos aspectos da guerra económica entre a França e a Inglaterra de finais do século XVII. E depois, no século XVIII, vai essa curva ascendente das exportações vai continuar até aos anos 20, 30 do século XVIII, sendo, e não só, com o aumento das exportações, e o aumento dos preços, que foram galopando, porque havia uma grande procura, é nessa altura que o vinho do Porto se pode dizer que se torna o vinho dos ingleses, passa a ser o principal vinho importado por Inglaterra, ultrapassa os Xerez, ultrapassa todos os outros vinhos, e torna-se o grande vinho, o vinho preferido dos ingleses.
Aí podemos fixar isso. O Tratado de Mituín é uma tentativa de aproveitamento da Inglaterra de ter uma moeda de troca, que eram os têxteis, e que de facto destruíram, digamos assim, aquilo que era a base industrial têxtil portuguesa, que tinha sido desenvolvida em finais do século XVII e vai toda fracassar depois disso. No balanço das perdas e ganhos, Isabel, que está mais ligada a esta questão do negócio e da exportação, Portugal perde, né? Na medida em que se dá este afundamento do têxtil? Repara, se nós nos situarmos hoje, os têxteis sobreviveram e bem, e de maneira que geralmente o povo diz que fecha-se uma porta, abre-se uma janela, e de maneira que nós portugueses somos muito inventivos e continuamos a ser. Mas para o vinho, voltando atrás lá ao Tratado de Mituín, esta época foi, para utilizar uma expressão muito de agora, foi uma fezada. Foi de facto muito bom, mas como diz o Gaspar, era um crescendo que vinha existindo, não é? Em todo o caso, estas coisas trazem sempre problema. O negócio aqui ia florescer, ia crescer, mas também ia crescer a falsificação de vinhos, a especulação de preços, até que entra aqui, é nessa altura que entra aqui outra figura de que ainda não falámos, curiosamente, que é o Marquês de Pombal, que é quem vem a seguir ao Terremoto de Lisboa, pôr aqui um bocadinho de ordem no setor, acaba por criar aquela que foi a primeira região demarcada do mundo e vem aqui de alguma forma, Gaspar, pôr efetivamente ordem na casa, não é? Não sei se põe ordem ou desordem. Também não. Não acerto uma. Eu com o Gaspar não acerto uma pergunta. Não é isso. Quer dizer, acho que é preciso sempre relativizar aquilo que são as medidas consideradas medidas-chave de um determinado processo. Porque o processo é muito mais evolutivo do que se julga. E no caso do vinho do Porto, a legislação pombalina, que é, digamos, não é a primeira demarcação do mundo, o Tokay é anterior, os Chianti são anteriores. Até porque é há esta ideia, Gaspar, desculpe, só não... Porque há esta ideia de que foi a primeira região demarcada? A primeira região demarcada e regulamentada do mundo. Ok. O que há aqui, de novo, é uma fortíssima, porque está associado a um governo despótico, de despotismo esclarecido, que é o Marquês de Pombal, digamos que essa demarcação é acompanhada por uma legislação extremamente dura, de resto vai acabar por favorecer muito a companhia, que é um instrumento de controle. Hoje nós sabemos que as denominações de origem têm de ter uma instituição de controle, de fiscalização, etc. E isso sim, já na altura, mas por outras razões, pela razão de um Estado ditatorial, por mais razões, diríamos nós hoje, por mais razões, o Pombal fez isso. Fez uma companhia, portanto uma instituição de controle e garantia de qualidade, obviamente, procurou-se garantir a qualidade, a companhia estabeleceu parâmetros, digamos, para a prova dos vinhos, para a fiscalização dos vinhos, e estabeleceu todo um conjunto de regras de que o Marquês de Pombal foi o primeiro a fugir, porque vendia os vinhos do Eiras como se fossem vinhos do Douro, não é? E portanto... Era aquilo que também hoje chamam um chordeiro, não é? Um falsificador ele próprio. Os vinhos dele eram muito bons também. Certo, mas não estavam na região demarcada, não é? Só que portanto, é uma contravenção à própria denominação de origem, não é? Portanto, vamos relativizar um pouco, porque de facto o Marquês de Pombal tentou vender, e pelo preço mais elevado possível, porque os preços eram tabulados. E ele considerava, diz isso nas suas memórias, que os vinhos do Eiras eram melhores do que quaisquer vinhos do Douro. Portanto, ele não é o grande defensor do Douro, ao contrário do que a gente possa pensar, e excluiu zonas que eram zonas de grande qualidade, mas excluiu todas as zonas de vinhos brancos, o Val de Barosa, parte do Val do Pinhão, Golvinhas, etc., que foram obrigados, os viticultores foram obrigados a arrancar as videiras brancas, de uvas brancas, as castas brancas,
para as substituir por tintas, que ele considerava que o vinho branco era um vinho inferior. Menor. Quando o vinho do Eiras era branco. Exato. São as incoerências do poder. Claro. Mas, efetivamente, quando se diz que a região demarcada do Douro é a primeira região demarcada, e não é tão correto assim. Pois, agora é já a vi que primeira essa região precisão. demarcada regulamentada. Ou seja, não bastava só pôr uma demarcação, era necessário ter uma regulamentação e ter um poder de império sobre o território. E é isso que acontece com o Marquês de Pombal, claro, com as suas incoerências, como que nós hoje vemos quase como uma graçola, mas que na altura não devia ser graçola nenhuma, dele, enfim, depois chamar para aquilo que era dele, ele podia fazer o que bem entendesse. No entanto, nós temos, sob a configuração que hoje existe, no início do século XIX, em 1933, temos o IVDP, por isso que é... Século XX, 1933, século XX, no início, e por isso que prefigura muito daquilo que hoje, enfim, com as alterações e a democraticidade e sobretudo os fins de monopólio que a entrada na comunidade europeia obrigou Portugal a fazer, mas que é semelhante àquilo que nós hoje temos como regulamentação e como certificador daquilo que é a qualidade e a proveniência do produto. Este caráter tão cruel do Marquês de Pombal acaba por ter um episódio muito marcante na história do Porto, que é a revolta dos taberneiros. Gaspar, enquadre-nos, por favor, no que foi a revolta dos taberneiros. Revolta que tem muito a ver com o que estamos a falar. A principal revolta contra a Companhia, em 23 de fevereiro de 1757. A Real Companhia. Portanto, contra o monopólio da Companhia, porque a Companhia foi criada em 1756, 9 de setembro, e a Companhia ficou com o monopólio do abastecimento das tabernas do Porto. Ou seja, com o monopólio do vinho de ramo, como se dizia, do vinho de mesa, diríamos hoje. E os taberneiros revoltaram-se porque iam ficar dependentes de uma estrutura que sabiam que iria vender o vinho ao preço que lhes apetecia, de forma arbitrária, e houve uma revolta na cidade que teve consequências, houve várias, porque a 27 de fevereiro sucede depois outra a 13 de março, e é aí que o Marquês de Pombal vai, o Sebastião José de Carvalho e Melo, ainda não era marquês, mas que vai lançar uma alçada sobre o Porto para condenar os revoltosos e, digamos que o desfecho, o motim dos taberneiros é uma arruaça, não é muito, ou o que sucede depois são arruaças, não são importantes, partem os vidros de uma casa, da casa do provedor da Companhia, mas não são, mas a repressão dessa gente é que vai ser mais sangrenta. Claro. Com laivos de crueldade. Com laivos de crueldade. A gente decapitada, a gente esquartejada, etc. E exposta. Exposta na cidade, para os cidadãos verem. As cabeças e os pedaços de corpos esquartejados. Em cima de vila, nomeadamente, São Domingos. Expostos em vários sítios como exemplo dissuasor de outro tipo de revoltas. Vão ser 400 e tal presos, 26 condenados à morte. Alguns que fogem, não é? 8 fogem e uma mulher grávida acaba por ser poupada, mas 17 vão ser, de facto, mortos. E a cidade vai ser ocupada por tropas. Portanto, é qualquer coisa de cruel, mesmo de acordo com os princípios da época. Sebastião José de Carvalho. José de Carvalho. Esta revolta dos taberneiros e esta repressão acaba por fazer emergir a figura de João de Almada e Melo. Sim. Primo de Sebastião José de Carvalho e Melo, militar de carreira, e que vai ter uma importância
muito preponderante no Porto. Basta dizer, para quem conhece bem o Porto, o nome da rua, a Rua do Almada, que é a rua que acaba por homenagear esta figura, Gaspar. Sim, o João de Almada e Melo é uma figura central na história do Porto. Ele renova totalmente o urbanismo da cidade, numa época em que a cidade estava a explodir, de certa maneira, a crescer bastante fora de muralhas. O Porto era uma cidade amuralhada, antiga, e é ele que vai começar a destruir pedaços de muralha para organizar esse crescimento desordenado. Ruas muito importantes do Porto, Sedufeita, Santo António, Santa Catarina, Boa Vista, começam, Almada, claro, Almada, que era a ligação a Braga, direta. Almada, que era a direção a Braga, e edifícios centrais na cidade, desde o quartel, aquilo que é hoje o quartel-general, na Praça da República. Há, portanto, um conjunto de obras notáveis que o João de Almada e Melo vai fazer, sobretudo a partir de 1763, quando se cria a Junta das Obras Públicas, paga com dinheiro do vinho, é um real, um real por quartilho de vinho. O quartilho era meio litro, não é? Era meio litro, portanto, digamos que ele vai ter um papel central na cidade, com a ajuda de homens importantes, incluindo do cônsul inglês da época, o John Whitehead, que é um consultor dele, do João de Almada. Ele vai renovar a cidade e mais, e com dinheiro da companhia e com o apoio da companhia também, vai ser uma época central em que vão surgir, de certa maneira, aquilo que hoje temos como as instituições de ensino superior. A aula da náutica, a aula do bucho e desenho, etc. A aula da náutica vai dar depois lugar à Academia do Comércio, da Marinha e Comércio, que é a atual reitoria, o edifício que se começa a fazer em 1803, pago pela companhia, é a atual reitoria e dá origem depois às faculdades técnicas, como a aula de dibuixo e desenho vai dar origem à Escola Superior de Belas Artes. Digamos que é aí que surge o ensino superior do Porto, de facto, pago também com o dinheiro do vinho. É uma cidade que cheira a vinho, Isabel, por todo o lado, não é? O Porto. Sim, confesso que nos tempos de hoje acho que devia cheirar mais. Não, mas lá para trás. Lá para trás é uma cidade que é feita com vinho. Por isso nasce do vinho para o vinho, por isso há de facto neste crescimento há uma comunhão enorme e efetivamente mesmo há 50 anos nós poderíamos ver uma associação comercial cheia de representantes do setor do vinho. Tem-se perdido, e a importância do vinho tem-se perdido na cidade, sendo que ela nasce toda ela cruzada com o vinho. E com os ingleses? Os ingleses são mesmo aqui importantes. Eu pergunto-lhe isto porque eu sei que a Isabel tem uma ligação forte, por exemplo, à feitoria inglesa, ao edifício da feitoria inglesa, àquela casa, que é quase um clube muito fechado, muito privado dos ingleses no Porto, e onde já se falava aqui na figura do John Whitehead, que claro de facto foi um cônsul com muita importância também nesta cidade, no desenvolvimento que trouxe, desde logo porque foi buscar muitos arquitetos ingleses para construir edifícios que já foram aliás mencionados pelo Gaspar. A feitoria inglesa, para além de ser um edifício belíssimo, emblemático, muitíssimo bem conservado, e por isso ter ter a história bem conservada no presente. E já agora que nasce efetivamente para quê? Ela nasce porque é uma junção onde os comerciantes ingleses se encontram e convivem e trocam informações comerciais. Atenção que isto dura. Hoje a feitoria inglesa é propriedade de 3 empresas. Que é a empresa Symington Family Estates, a empresa Fladgate e a empresa Churchill. São as 3 empresas inglesas que restam, ou que existem, restam no sentido de que eram muito mais,
no setor comercial de vinhos do Porto e Douro. Curiosamente, as outras nacionalidades com implicações no vinho, desde logo os holandeses e os alemães, não tiveram esta capacidade ou não quiseram, por alguma razão. Não eram exatamente tão gregários, não é? Mas repare, isso é por todo o Porto. Nós temos o clube inglês, nós temos a igreja inglesa, nós temos... os ingleses têm, de facto, uma pegada, vamos lhe chamar assim, uma pegada na cidade do Porto com uma predominância muito superior às restantes nacionalidades que se instalaram também no comércio, quer de vinhos, quer de outro tipo de comércio, até porque os têxteis também tinham uma internacionalização muito grande. De facto, os ingleses deixam essa marca, não é? Porque eles convivem entre si e por isso misturam-se menos de gênese, não é? Até hoje. Sim, praticamente, não é? Eu diria, por exemplo, conhecendo bem as famílias inglesas que perduram, por exemplo, se pegarmos na família Symington, que vai na 5ª geração, eu diria que são de facto ingleses do Porto. Ou seja, o Porto e o Douro está-lhes completamente na alma. Por isso eles não são ingleses, eles são ingleses do Porto. Porto Vinho, Porto Destino, porque o clube de futebol deles é o Porto, porque tinha até, esse é holandês, mas enfim, há gente com sotaque portuense, entre o sotaque inglês surge um sotaque do Porto, e por isso há aqui, de facto, eu diria que são camadas geracionais da aculturação também à cidade do Porto, fortíssimas. Eles vivem cá há 5 gerações e de maneira que, preservando as suas características, eu diria que hoje eles diziam, não, nós para a Inglaterra lá somos do Porto. E aqui continuam a chamar-nos ingleses. Eu diria que eles são os ingleses do Porto. Muito bem. E porque este programa tem um limite e é sobre a história do Porto, e neste caso estamos a falar da história do vinho do Porto, temos necessariamente de falar de um inglês que é o Barão de Forrester, que é de facto a grande figura inglesa no Douro, certo, Gaspar? É uma das, eu diria que é uma das grandes figuras do Douro. Qual foi a importância deste homem? Provavelmente por ser um homem totalmente livre. Ele às vezes jogava contra ele próprio, nomeadamente a polémica em torno do vinho do Porto. Ele praticamente aguentou sozinho com contra quase todo o setor, contra a Associação Comercial do Porto, etc. Ele afirmava que os vinhos deviam ter a adição de aguardente, não na fermentação, mas só depois deviam ser feitos puros, ou seja, o que ele considerava puro, ou o sistema antigo, que era a pisa prolongada, aquilo que já referi há pouco, a pisa prolongada, a não mistura de outros produtos durante a fermentação, portanto a fermentação completa, e depois, assim, poder-se adicionar depois a aguardente. Portanto, seriam vinhos secos, vinhos do Porto secos, essencialmente. Mas, muito para além disso, Forrester foi um artista notável, com desenhos, gravuras, pinturas que são conhecidas. Foi um cartógrafo, cartografou o Rio Douro, conhecia o Rio Douro como pouca gente, aliás, onde morreu. Exatamente, de uma forma trágica, em 1861, quando vinha da Quinta do Vesúvio com a Dona Antónia. A bordo também a Dona Antónia. Como? A bordo também a Dona Antónia, que se salvou. Ele tinha estado na Quinta do Vesúvio, que era da Dona Antónia, e veio com ela. E regressava iam para a Régua, acho eu. Mas foi, além disso, um dos primeiros grandes fotógrafos do Porto. Foi um dos introdutores da fotografia no Porto. Portanto, foi um homem de 1000 instrumentos e também que amava o Douro, apaixonado pelo Douro. Ele tinha casa na Régua, tinha a Quinta das Portas de Ferro na Régua, onde fazia as suas reuniões com os lavradores.
foi um homem que estabeleceu muitas pontes e dir-se-ia mais pontes com os viticultores até do que com os negociantes. E depois comprou também terras em São Cristóvão do Douro, portanto hoje Conselho de Sabrosa, procurava comprar os seus vinhos. Ele conhecia muito bem os viticultores e procurava comprar os melhores vinhos da região, isso não há dúvida. Depois, como é que isso fazia, já será mais... Mas seja como for, o Forrester é uma figura extraordinária e ainda mais porque teve aquela morte desastrosa. E a propósito dessa morte, há várias histórias que se contam. Eu já agora gostaria de aproveitar a sua presença para tentar esclarecê-las. Diz-se uma que se diz é que ele foi ao fundo porque vinha com os bolsos carregados de moedas. De libras de ouro, Há muitas histórias e há histórias que depois o Camilo Castelo Branco tem uma descrição e tem outros, mas... Que era o Camilo que não gostava propriamente do Não gostava de Forrester de maneira nenhuma, mas o Camilo não gostava de muita gente. Mas fez, certo, mas fez justiça, acho eu, nesse aspecto das moedas, ou seja, essa história não será tanto quanto se diz, não é? Nunca se saberá porque o corpo dele nunca foi encontrado. Mas na descrição do Camilo há um mastro que lhe bate na cabeça. Mas nunca se saberá bem o que de facto sucedeu, seja como for. Há descrições mas descrições fantasiadas, porque de facto o Camilo não estava lá. O Camilo romanceou aquilo de resto para louvar e para contrapor uma figura que morreu também, que era a cozinheira Gertrudes. E portanto, essa sim doeu mais ao Camilo. Ele chora a morte da Gertrudes, porque era uma grande cozinheira do Porto e que tinha cozinhado para o Camilo. Sátira, não é? Portanto, é uma sátira, exatamente. E também se diz que a Dona Antónia já agora se salva graças às saias rodadas. As saias rodadas que a fazem ficar a boiar, mas também pouco se sabe, porque salvaram-se bastantes pessoas, apesar de tudo, não sei, nem acho que valha a pena, digamos, entrar numa análise que nunca terá uma prova, uma evidência, porque não há provas evidentes. Muito bem, estamos mesmo a acabar. Em 1995, a Baixa do Porto, a Ponte Luís I e o Mosteiro da Serra do Pilar foram classificados como Património da Humanidade pela Unesco. Surpreendentemente para muitos, as Caves de Gaia ficaram de fora deste processo de candidatura. Eu julgo saber que a Isabel nunca foi muito alinhada com a ideia de integração deste património histórico das Caves, especificamente na Unesco. Porquê? E muito rapidamente. A ideia que havia, tenho que fazer aí uma precisão, a ideia que havia era de qualificar os telhados dos armazéns das caves. Por isso há de facto um conjunto de telhados, uma paisagem de telhados dos armazéns das caves como património mundial. Nunca foi um processo que foi instruído completamente. Houve muitas notícias sobre isso, mas a instrução, de facto, esse pedido nunca foi instruído. E efetivamente, nessa altura, a Beira Rio de Gaia precisava de tudo. E classificar os seus telhados não era o essencial. Hoje a Beira Rio de Gaia é um instrumento turístico, ou seja, é um modo de chegar às caves, que tem uma beira-rio e tem uma vista para o do Porto, de facto excepcional também. A melhor vista do Porto é de Gaia, e por isso há de permanecer, de maneira que não foi nunca um objeto do nosso empenho, porque entendemos que efetivamente aquilo não seria muito fácil, essa classificação. E o Gaspar acha que é uma lacuna as caves não estarem neste património? Neste aspecto, eu acho que é evidente que não os telhados, mas todo o interposto, ou melhor, todo o centro histórico de Gaia deveria ser incluído na classificação. Por uma razão. É um dos últimos portos do vinho monofuncionais, do vinho, portos monofuncionais, neste caso ligados ao vinho, do mundo. O François Guichard chama-lhe uma joia
que não tem igual no mundo. Porquê? Porque todas as outras, integradas em núcleos urbanos importantes, como era o caso de Bordeaux, etc., foram sendo urbanizados e foram desaparecendo. E, portanto, Gaia tinha a possibilidade de conservar esta joia patrimonial como património mundial, de facto, e ligando ao Porto. Houve talvez aí alguma falta de trabalho, digamos, porque estas coisas devem ser trabalhadas e devem ser com contrapartidas também, ou seja, o que é que se ganha de facto em conservar aquele património. Porque o património não é uma palavra... É que este interposto, e de facto, como diz o Gaspar Único, é vivo. Ou seja, mantém-se, nós mantemos o vinho nos armazéns, a necessidade de o tirar, de o colocar. Ou seja, é de facto... E gente lá dentro. Ou seja, aquilo não é uma coisa que está mantida só para se ver. Aquilo tem a vivência cotidiana e diária de um setor comercial. É um património vivo. É um património, e daí isso reforça o caráter de joia única no mundo, joia singular, que o François Guichard falava. Muito bem. Chegamos assim ao fim de mais um episódio de Histórias do Porto. Hoje foi uma conversa regada com vinho do Porto, servido por Isabel Marrana e Gaspar Martins Pereira, a quem agradeço a disponibilidade. Obrigado. Histórias do Porto é um podcast de autoria de Carlos Rico, com sonoplastia de Salomé Rita, genérico original das vozes da rádio, coordenação de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Siga-nos nas plataformas de podcast e nas redes sociais da SIC Notícias. Histórias do Porto. A Católica Porto Business School é parte da história do Porto e uma escola onde se criam histórias. A da Inês, nova aluna de gestão. A do Paulo, que lançou o seu negócio. A da Sofia, que viu a sua investigação premiada. Ao longo de quase 40 anos, a Católica Porto Business School criou histórias com visão global e humanista, atitude positiva, espírito empreendedor, conhecimento de excelência e ligação às organizações. Começámos no campus da Católica, no Porto, bem perto da Foz do Douro. E já chegámos a todo o mundo, levando sempre o Porto connosco. Hoje estamos entre as melhores escolas de negócios internacionais e somos a única no norte de Portugal com o estatuto Triple Crown. Vamos escrever a próxima página? Católica Porto Business School. Empower your future.